O tema, Entre Dados e Espaços, o futuro das cidades inteligentes. Um encontro que une tecnologia, planejamento urbano e arquitetura para refletirmos sobre os caminhos das nossas cidades. Para esse debate, contamos com grandes especialistas. Gostaríamos de chamar o senhor Atahualpa Blanche, pesquisador do Instituto de Estudos Avançados da USP e do Centro de Estudos em Cidades Inteligentes, colunista do BRICS e consultor em projetos internacionais sobre inteligência artificial e interação humana-algoritmo. O senhor Ricardo Bianca de Mello, arquiteto e doutor em arquitetura pela FAUSP, especialista sênior para modelagem da informação da construção BIM. Muito obrigada, seja bem-vindo. O senhor Márcio Teixeira, engenheiro civil com atuação no Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba, onde coordena a unidade técnica de gerenciamento, liderando projetos estruturantes de mobilidade sustentável, infraestrutura e gestão urbana. E o senhor Adriano Pita, conselheiro do CAU-SP. Boa tarde a todos. Queria agradecer a participação de vocês nessa mesa de debates, onde a gente vai falar um pouco sobre como os dados hoje influenciam nas cidades, no futuro das cidades, né? Como é que é a relação de quem planeja as cidades com essa inteligência de dados e como isso pode ajudar a fazer cidades, transformar cidades em espaços mais inteligentes, mais humanizados, apesar dessa tecnologia. A gente vai entender um pouco que a cidade inteligente ela não está só vinculada à tecnologia, ela está muito vinculada a como ela é projetada, como ela o que ela oferece para os cidadãos, para quem usa a cidade, para o ser humano de maneira geral. Eu quero ser muito rápido, porque quem tem muito a falar são eles aqui. Então, pode começar, por favor, Atahualpa? Boa tarde, todas e todos. Eu quero primeiro, antes de mais nada, agradecer a oportunidade de estar aqui participando deste evento, desta conferência internacional de arquitetura. Realmente é um privilégio estar aqui com vocês, né? A organização do evento está de parabéns e participar justamente deste tema, né, deste debate em cima da questão da gestão de dados, tá? Da utilização, né, dos espaços urbanos e o que nós chamamos, né, das chamadas cidades inteligentes. Né? Então, bom, fui apresentado agora no início, né, vocês já devem ter percebido que eu sou gaúcho, que eu sou do Rio Grande do Sul, tá? Embora já viva na cidade de Montevidéu há 8 anos, moro lá no Uruguai, tenho família no Uruguai, mas já vivi em Brasília também, Adriano, durante 8 anos, então estou muito feliz também de estar aqui e acho que a escolha, tá, da cidade para a realização desse evento também é algo muito pertinente. Então, bom, já fui apresentado, eu sou pesquisador no Instituto de Estudos Avançados da USP já faz alguns anos. Nós temos um espaço lá que é a Cátedra Oscar Sala, né, que é um espaço justamente para definir estratégias por meio de pesquisas acadêmicas que envolvem o desenvolvimento de tecnologias de inteligência artificial, tá? E que a cada ano nós temos enfoques distintos nas pesquisas que realizamos. Tá? Então, por exemplo, ao longo dos últimos anos temos trabalhado dentro do marco de uma das macrotendências que nós vamos trabalhar aqui, nestes breves minutos que temos aqui para conversar, para dialogar, que é a questão da interação humano-algoritmo. Né? A palavra algoritmo, que até pouco tempo não fazia parte do nosso vocabulário e hoje já está bastante disseminada justamente pela nossa interação com essas ferramentas, seja nas redes sociais, né, seja por meio da nossa comunicação, seja por meio da nossa interação, né, com as coisas e com os espaços. Então, uma segunda macrotendência justamente está vinculada ao que nós chamamos da internet das coisas, né, o IoT, né, em inglês, que é justamente a possibilidade que nós temos de interagir com sistemas programados justamente por meio da computação e dos sistemas algorítmicos, né, que nada mais são do que componentes, né, que funcionam por meio de base de dados que são programados e treinados justamente para poder realizar determinadas funções e determinadas atividades. Os algoritmos, o que fazem, por meio de padrões estatísticos, sobretudo, é realizar essa
interlocução e essa interligação de dados, tá, que depois nos oferece justamente, por exemplo, uma resposta num chatbot, como é o caso do ChatGPT, por exemplo, que não sei se vocês têm utilizado, tá? Mas, ao mesmo tempo, aí eu vou começar a passar os slides, nós temos também alguns desafios, né, com o tema da inteligência artificial, que se relacionam, inclusive, com as atividades profissionais que nós realizamos. Eu acredito que muitos que aqui estão, justamente, têm essa curiosidade e têm esse interesse e, às vezes, até uma preocupação de ver como é que eu vou me atualizar para poder trabalhar com essas ferramentas. Tá? Então, tudo isso se interrelaciona. Como foi dito pelo Adriano aqui no início da conversa, os centros urbanos, hoje, tá, nós vamos pegar dados atuais, concentram, né, quase a metade da população mundial. Mas, para o ano de 2050, a tendência é que nós tenhamos cerca de 70% da população em grandes centros urbanos. Tá? E isso significa dizer que nós temos um contingente populacional aumentando, que mais ou menos teremos em torno de 9 ou mais, né, bilhões de pessoas. Tá? Nós teremos 70% desse contingente, ou seja, aproximadamente 6,6 bilhões de pessoas estarão vivendo em grandes centros urbanos. Então, vocês imaginem o que isso significa em termos de desafio para a gestão de resíduos, questão da mobilidade urbana, questão de otimização, né, energética dentro das grandes transições que nós estamos mudando. Muito obrigado. Bom, então a primeira coisa, né, nós temos aqui, eu preparei alguns slides para vocês, tá, que é justamente para que a gente possa trabalhar alguns conceitos, né, até porque eu sou o primeiro aqui a tratar desse tema, né. Então, nós temos um conceito, o que seriam as cidades inteligentes? Não é só uma questão de uso meramente tecnológico, tá? Ou dentro de um paradigma robótico-mecânico, digamos assim. As cidades são compostas por pessoas. Tá? Então, nós temos justamente esse conceito de cidades inteligentes vinculado a outros conceitos, dentre os quais muitos foram tratados, inclusive aqui na conferência. A questão das cidades resilientes, democráticas, sustentáveis, tá? Onde nós temos, como vocês podem ler, aqui a questão da inovação, que reforça, né, e contribui justamente para a construção coletiva de políticas públicas. Tá? Justamente em áreas, aí, como já comentei, de mobilidade urbana, saneamento. Outro dia participei de um evento, que foi realizado aqui em Brasília, sobre destinação de resíduos. Como é que nós podemos aplicar a tecnologia para poder otimizar esses sistemas em um país que, embora haja uma política nacional de saneamento básico, ainda tem grandes lixões. Tá? De que forma a população participa disso também? Bom, a questão de seguridade alimentar, saneamento básico, já falei, né, tratamento de segurança, né, que é um tema sensível que vem despertando debate, a questão dos sistemas, tá, de reconhecimento facial, tá, que vocês vêm observando, tem, por exemplo, o exemplo do Smart Sampa, né, no Brasil, mas nós temos sistemas em Xangai, né, nós temos sistemas em Pequim, que inclusive muitas pessoas daqui vão para conhecer, tá? E como foi falado aqui também no início, né, ao longo dos últimos anos, eu tenho trabalhado em alguns projetos de organismos internacionais, além da questão acadêmica. Né, eu tenho prestado consultorias para a Unesco, no âmbito de inteligência artificial, para o escritório América Latina e Caribe, tá? Como especialista nessa área de IA, né? Mas principalmente relacionado à questão da aplicação dos princípios éticos da inteligência artificial, como a questão da transparência algorítmica, explicabilidade, não discriminação, tá? Porque nós temos, por exemplo, nos sistemas de reconhecimento facial, as questões relacionadas aos vieses dos sistemas, relacionados aos dados, né? E a forma como esses sistemas são treinados. Tá? E também tenho participado de algumas ambiências de debate no âmbito do BRICS, tá? E do G20. Inclusive, o Adriano, né, começamos a conversar em função disso, né, de um artigo que eu publiquei no site da presidência do BRICS, que é um fruto de um levantamento que nós fizemos aí num outro centro, que é o Centro de Estudos em Cidades Inteligentes da PUC de São Paulo, que é vinculado a um programa de pós-graduação de tecnologias da inteligência e design digital. Então, o que eu fiz, na verdade, né, junto com os colegas, foi um levantamento de boas práticas de utilização e implementação de tecnologia nos diferentes centros urbanos, voltados para os países do G20 durante o ano passado,
sendo que, depois nós vamos ver, as ambiências internacionais estão se consolidando ao longo dos últimos anos para estabelecer, né, por meio de cooperação técnica e internacional, o intercâmbio de boas práticas para que nós não simplesmente tenhamos que inventar a roda, tá? E sim que nós possamos aproveitar boas práticas e boas experiências para aplicar, inclusive, no nosso país, onde já temos também experiências interessantes, como é o caso da cidade de Curitiba, tá? Inclusive ganhou um prêmio, tá? do Centro de Smart Cities do Fórum de Barcelona. Nós temos também, no Nordeste, em Recife, temos boas experiências. No Rio de Janeiro tem também a questão do centro de operações, né? Tenho, inclusive, a oportunidade de conhecer esse centro de operações. Né? E aí nós estamos falando de um panorama em que nós temos as grandes transições, tá? Que são a transição tecnológica, né? Que vocês conhecem muito bem. Né? Não preciso aqui entrar nesse detalhe, mas a gente sabe o quanto tem se intensificado o avanço tecnológico, a velocidade das mudanças, que é uma coisa vertiginosa, assim como seus respectivos impactos. A transição demográfica, que agora comentei também, que é o aumento da população, mas também, ao mesmo tempo, o envelhecimento da população, que é uma questão de pirâmide demográfica que nós vamos ter que começar a enfrentar, que entra na questão da seguridade social, a questão da mobilidade urbana, acessibilidade, trabalho de cuidados e etc. Tá? E a questão da transição energético-climática, que, ao fim e ao cabo, tá? Permeia, né, e desafia justamente, tá, a arquitetura das cidades. Tá? Vocês viram o que aconteceu em Porto Alegre, que é a minha cidade, no ano passado. Tá? O que aconteceu em várias cidades, e tem aconteceu em Valência, na Espanha. Agora nós temos observado uma série de outros países, né, inundações, situações de calor extremo. Como é que nós podemos utilizar a tecnologia para lidar com essas questões? E como é que nós podemos utilizar para poder reduzir, minimizar e mitigar os impactos das mudanças climáticas por meio da questão da gestão energética, da descarbonização das matrizes produtivas e, claro, pensando na questão da arquitetura como um elemento fundamental para poder trabalhar nessa direção e sentido. Então, já falamos aqui sobre duas dessas macro tendências na interação humano-algoritmo, a questão da internet das coisas, então isso já foi comentado, porque o tempo vai passando. Tá? E tem um outro conceito que eu queria trazer para vocês, relacionado à questão também de cidades inteligentes, que se vincula principalmente a desenvolvimento de tecnologia de inteligência artificial, que é o conceito de pós-automação. Por que pós-automação? Por quê? Porque a tecnologia hoje ela tem permitido automatizar praticamente todos os processos. Nós temos, por exemplo, na China, Black Factories, né, que são indústrias que funcionam na base de sistemas algorítmicos por meio da chamada inteligência artificial agêntica, que é essa interligação e interconexão de sistemas de inteligência artificial que se valem por meio da robótica de um processo de automação completo de um processo produtivo que não precisa sequer de uma pessoa dentro de uma fábrica. Então, nós não podemos esquecer para que e qual é a finalidade da tecnologia. Qual é o aspecto teleológico da implementação da tecnologia? É voltado para quê? Para quem? É voltado para dar melhor qualidade de vida para as pessoas? É voltado para que determinados grupos e empresas também possam se desenvolver? Qual é? De que maneira equilibramos a questão social com a questão econômica, com a questão ambiental? Tá? E a pós-automação é um processo, um conceito, tá, que busca justamente integrar. Tá? Ou seja, é possível automatizar processos, mas, ao mesmo tempo, alguns deles precisarão do engenho humano, da criatividade, tá, dessa interação humano-algoritmo, como havia comentado, para que as coisas possam funcionar. Tá? Bom, e aí são os temas que nós tratamos quando falamos de cidades inteligentes, né? Questão de mobilidade, otimização energética, arquitetura resiliente, gestão de resíduos, seguridade alimentar, segurança pública, prevenção, inclusive, de riscos e desastres, né, por meio de sistemas algorítmicos, né, que nós podemos, inclusive, mapear, por exemplo, bolhas de calor na cidade, possibilidade de deslizamentos, de enchentes, ou até mesmo episódios de seca, como vem sendo utilizado no âmbito da agricultura. Tá? Tem sistemas já de inteligência artificial
utilizados na Índia, por exemplo, que vêm justamente buscando fazer essa interlocução. Então, tem alguns exemplos aqui, né, de utilização que eu acho que são interessantes de vocês depois poderem pesquisar. Tá? Não vou poder entrar aqui e especificar cada um deles, mas tem o sistema de tráfego de Tóquio, por exemplo, que ele é totalmente automatizado por meio de sistemas de inteligência artificial, e isso também acaba gerando também uma redução, né, das emissões de carbono, né, a questão da redução do tempo de deslocamento das pessoas, né, e de organização, né, inclusive da questão da própria mobilidade urbana. Bom, Londres tem um sistema inteligente de iluminação pública, também que é por meio de sistemas algorítmicos. Tá? Nós temos a questão do New York Open Data, que é um sistema voltado para integração da população, da participação da população, né, com relação à questão dos sistemas e do funcionamento da cidade. É um aplicativo onde a pessoa pode sugerir melhorias, inclusive, na cidade, se tem algum problema. Tem um buraco aqui, tem um problema, tem algo que não está funcionando. Então, o que pode melhorar? Então, a participação social por meio da utilização de sistemas, né, que coletam essas informações e fornecem para os gestores, né, os pontos principais de ação da cidade. Tá? A questão dos sensores de poluição de Pequim também são interessantes, né? Embora, infelizmente, temos que ter sensores ainda de poluição, né? O ideal seria que a gente pudesse nem precisar disso. Né? Questão de pavimentação inteligente, né? Em Paris, com a questão de escoamento, justamente quando tem chuvas. Né? Se vocês puderem um dia conhecer Paris e aproveitem não só para visitar os pontos turísticos, né? Mas também para conhecer um pouco também desse sistema. Acho que é de umas cidades interessantes. Bom, e aí aí a gente está falando já de quase ficção científica, né? Que é o City Brain de Xangai, né? Que é um lugar fantástico e é um negócio assim impressionante. Eu vou passar algumas imagens para vocês também de outras cidades da China que têm implementado sistemas semelhantes. A questão do controle de trânsito de Moscou. Moscou é um negócio impressionante. Assim. Se vocês puderem pesquisar a forma como funciona o sistema do metrô lá, de trens, que é um sistema que é realizado todo de forma circular, né, e se interliga com outras linhas, justamente para poder permitir que a pessoa com aproximadamente $2 por dia possa ir para qualquer ponto da cidade. É um negócio fantástico. E é todo também organizado, as rotas são todas organizadas por meio de IA, inclusive fornecendo a informação do tempo de deslocamento. Né? Uma tecnologia que já existe já há alguns anos. E Pune, né? Na Índia, né? Que é um negócio fantástico também. A gente recebe muito pouca informação, né? Que aí é uma cidade que funciona toda ela pensada dentro do conceito de cidades inteligentes. E toda ela com participação social. Ela tem centros de debates em que as pessoas desenvolvem. Bom, tem uma série de empresas também que participam desse processo e também vale a pena vocês pesquisarem. Mas aí o interessante de Pune, justamente, é o sistema de participação social. Né? Como é que nós podemos construir isso? Aí vocês veem, né, de Hangzhou, o City Brain, né, como é que ele funciona. Né? A imagem está um pouquinho, não sei se está pixelizada, mas dá para vocês verem que ela vai fornecendo em tempo real, né, as informações com diversos aspectos e também realiza o cruzamento de dados. Tá? O Centro de Operações do Rio de Janeiro, por exemplo, ele faz cruzamento, tem algoritmos de risco de cidade, de estado de cidade. Tá? Então, por exemplo, tem um grande evento num lugar, tá? Ao mesmo tempo vai chover, e deu um acidente de trânsito, ele cruza os dados e gera um alerta de estado de cidade por meio de programação algorítmica. Tá? Então não é só um aspecto que é medido, mas sim vários. Tá? Aqui temos uma outra imagem de como funciona, né? O City Brain, com as informações em tempo real. Tá? Isso aqui é uma imagem também, né, da Rússia, né? Dessa questão dos robôs, da robótica se integrando com o espaço urbano, né, ao mesmo tempo nesse mar de dados, né, que é um tema sensível também, a questão do tratamento de dados, a destinação desses dados, a questão dos data centers, que agora vem sendo instalados próximo aos centros urbanos, gerando uma série de impactos ambientais, né, com a questão do consumo energético, né, do consumo de água, que é um tema que sempre o pessoal pergunta, né, quando eu falo, né, como é que a gente vai fazer para minimizar, tá, essa questão. Né? Esse aqui também é um sistema, né, de transporte, né, que também interliga as redes, né, e que verifica a questão da velocidade, né, dos veículos,
a questão de como é que as vias se interligam. Tudo isso é uma coisa que eu vou me colocar à disposição para vocês para depois passar, né? Esse sistema aqui, por exemplo, ele é vinculado à cidade de Pune, tá? Que ele pensa na questão, né, da produção industrial, né, na questão vinculada a governo, né, a aplicação de inteligência artificial para gestão, na questão das cidades, né, e da participação cidadã, né, por meio dos dados, por meio dos dispositivos móveis, a questão da conectividade, que é fundamental, naturalmente, para que isso aconteça, né? Então, não tem como desenvolver tecnologia sem, né, ter infraestrutura de dados e, ao mesmo tempo, conectividade. A questão também da educação e do letramento digital por parte da população, que é fundamental para poder utilizar da melhor forma possível, poder participar também ativamente desse processo. Tá? A questão do transporte, né? Inclusive a ANAC agora vem estudando como é que vai se fazer o transporte aéreo urbano, com a questão dos drones que vão começar a realizar entregas, etc. Vai ter que se trabalhar dentro do marco da tridimensionalidade, né, do deslocamento urbano e não só no marco da bidimensionalidade, como é hoje por meio dos carros e transporte que nós temos hoje funcionando aqui. Nós temos que pensar num outro paradigma de gestão e, para isso, a inteligência artificial é fundamental. Tá? Bom, tem algumas ambiências internacionais, muitas das quais eu já citei aqui. Né, tenho 5 minutos, então não vou poder entrar muito, mas na ONU tem uma agência que trabalha as questões relacionadas às cidades, né, mas não só isso, é relacionado à questão da moradia, a questão da dignidade das pessoas, a questão do saneamento básico, né? Porque nós estamos aqui falando de futuro, mas, ao mesmo tempo, temos problemas severos nos centros urbanos. Né? Tem gente que ainda não tem água potável. E a gente está falando aqui de carro voador, né? De tecnologia. Então, nós vivemos esse paradoxo desse momento agora, essas contradições, né, do mundo, em que nós temos pessoas ainda que não têm o que comer e a gente está pensando em como vai colonizar outros planetas. Então, faz parte, né? O C40, que é o C40, né, que é um grupo das 40 maiores cidades, que também tem desenvolvido uma série de atividades e declarações no marco, né, das cidades inteligentes, né, da inteligência artificial, participando dos fóruns também do G20, do BRICS, né, como uma entidade que vem contribuindo para esses debates, né? E tenho participado também nos debates das Mercocidades, no âmbito do Mercosul. Trabalhei 7 anos vinculado ao Mercosul, e aí agora, nos últimos tempos, mais para G20 e BRICS. Né? Então tem o U20, né, que é o grupo de cidades do G20, né, que vem participando ao longo já dos últimos 10 anos, e o BRICS, que se reuniu aqui no Brasil, né, que é justamente voltado para trabalhar em conjunto com a Aliança Global das Cidades Inteligentes, né, que é de que forma se realiza a cooperação entre as cidades dos países desses grupos. Então, eu vou fazer depois uma autopropaganda, né? Eu tenho alguns artigos publicados sobre o assunto. Né? Para isso, basta colocar ali Cidades Inteligentes G20 no Google, vocês vão achar ali. Né? Tem um artigo sobre o tema, né? Essa questão das cidades inteligentes, democráticas, sustentáveis. Né? Tem um também na presidência do BRICS, né? Que foi publicado no dia 30 de maio, quer dizer, ele é bastante recente. Né? E agora, provavelmente, em Moscou, nós vamos ter um novo encontro do BRICS para tratar da questão das cidades inteligentes. Tá? Em outubro, provavelmente, agora vai acontecer esse evento. Bom, e aí eu que devolvo agora esses últimos momentos só para vocês a pergunta e a reflexão. Tá? Qual é o papel da arquitetura e do urbanismo para a construção de cidades inteligentes? Tá? Ou seja, a primeira coisa que nós temos que pensar é justamente de que forma nós vamos interagir com os sistemas de inteligência artificial no âmbito da arquitetura e no âmbito do nosso dia a dia, do nosso trabalho. Tá? Segunda coisa, além de mapear as ferramentas, tá? Nós temos que pensar também de que forma nós vamos implementar e desenvolver tecnologia. E por isso que é fundamental a gente conhecer justamente as experiências internacionais, mas também as nacionais. Então, daqui a pouco vocês vão ouvir aqui outros colegas que vão falar um pouco sobre as experiências brasileiras, as experiências nacionais de implementação e desenvolvimento de tecnologia. E, volto a dizer, no Brasil nós temos centros de pesquisa de excelência. Inclusive, em Goiás, agora, nós temos um centro de inteligência artificial com um investimento maciço. Tá? As universidades têm criado centros, como os que mencionei agora, dentre os quais alguns que eu estou vinculado, né, como o do IEA da USP. Né? Nós temos uma série de eventos acontecendo, de debates. Então, nós temos que buscar conhecimento. Tá? E o que eu queria dizer para finalizar, Adriano,
aqui agradecer a oportunidade, é que nós temos que sim também, ao mesmo tempo, não entrar na lógica do determinismo tecnológico, no sentido de dizer que a tecnologia vai substituir todos os trabalhos, que a gente vai ter que viver só na base da renda básica, universal. Tá? Nós temos sim como desenvolver trabalho com tecnologia, nós temos sim como buscar elementos para poder interagir com as ferramentas digitais, pensando no marco da interação humano-algoritmo, pensando no marco do conceito da pós-automação e, claro, que valorizando, acima de tudo, a nossa inteligência e a nossa criatividade. Porque, ao fim e ao cabo, nós somos seres humanos, tá? E seremos sempre necessários para poder desenvolver as coisas, até porque a tecnologia tem que ser voltada para o ser humano. E nos últimos instrumentos internacionais, inclusive o do BRICS, a Declaração sobre a Inteligência Artificial, bem como o Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia, a Declaração do Futuro do Trabalho da Organização Internacional do Trabalho e a Recomendação sobre a Ética na Inteligência Artificial da Unesco tem destacado um dos principais, aí eu vou entrar na redundância, princípios da aplicação de sistemas de inteligência artificial, que é centralidade humana e controle humano da tecnologia. Tá bom, gente? Então, queria agradecer essa oportunidade, ouvir, e quem sabe se a gente puder fazer um intercâmbio aqui no evento, tá? Vai ser um prazer conversar com vocês, passar o meu contato, tá? E que nós possamos aí sim poder desenvolver juntas e juntos um mundo melhor com cidades inteligentes, resilientes, democráticas e sustentáveis. Muito obrigado. Acho que seria mais interessante nós ouvirmos todos, ao final a gente abre um pouco para debate, mas eu queria fazer um comentário. Quando você fala aqui da tecnologia, nós estamos numa cidade que é uma cidade inteligente, projetada numa época que nem se falava em tecnologia, né? Então é uma cidade que funciona, que o trânsito funciona, que tudo funciona, porque foi projetado com inteligência, né? A inteligência humana. O Márcio do IPUC Paraná. Boa tarde a todas e a todos. Prazer enorme estar aqui nessa tarde compartilhando aqui algumas experiências com vocês. Gostaria de agradecer o convite do CAL para que a gente pudesse mostrar algumas experiências que estamos desenvolvendo lá em Curitiba. Eu sou o Márcio Teixeira, hoje eu ocupo o cargo de coordenador geral da Unidade Técnica Administrativa de Gerenciamento do IPUC, né? Essa unidade ela é voltada à execução e gerenciamento dos programas de obras contratadas com organismos multilaterais, ou seja, grandes obras de infraestrutura. Hoje nós temos contratos vigentes com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, com a agência francesa, com o Banco dos BRICS, o NDB. Agora estamos firmando um novo contrato com a KfW, que é o Banco Alemão. Então, é uma série de programas de obras que nós estamos executando e gerenciando no âmbito da Prefeitura de Curitiba, de forma que a gente consiga implementar, por intermédio de ações físicas, novos conceitos e facilidades inovadoras para a população da cidade. Então, esse é um dos focos dessa unidade que hoje eu coordeno, né? Nós buscamos muito calcar as nossas ações em inovação. Hoje, o nosso foco principal é em gestão da qualidade, gestão de riscos, gestão ambiental e gestão social. Então, dentro desses 4 temas, nós estamos constantemente desenvolvendo atividades de forma a qualificar o produto final para a população, que são as obras executadas. A gente busca constantemente, é uma luta incessante e bastante árdua, mudar uma cultura de execução de obras públicas para que de uma simples obra entregue seja uma obra de excelência entregue. Porque os custos dessas obras são financiadas com dinheiro público. Então, nós buscamos diariamente tentar entregar
produtos de excelência para a população, que é a população que está pagando por esse produto. Então, dentro desses processos todos, a gente vem desenvolvendo algumas questões muito voltadas à tecnologia e inovação e uma parte do que a gente está desenvolvendo eu vou mostrar hoje aqui para vocês. Até sempre brinco com o Ricardo que sempre que nos encontramos, né, nesses eventos, eu sempre falo para ele que todo ano a gente apresenta uma coisa nova. A nossa apresentação nunca é a mesma, ela sempre vem, né, trazendo novidades, e é assim que a gente pretende continuar trabalhando dentro do âmbito da Prefeitura de Curitiba. Então, falar aqui brevemente sobre Curitiba. Curitiba sempre foi desde sua história, desde o seu início, ela buscou com os seus gestores, à época, sempre processos inovadores, né? Então, quando não se falava muito em plano diretor, em planejamento urbano, na época, em 1943, com o apoio do governo federal, à época, que era do então presidente Getúlio Vargas, foi contratado o arquiteto Alfred Agache, né, para desenvolver um plano que estruturava a cidade de forma muito tradicional à época, que era um desenvolvimento muito baseado num adensamento central e diminuindo as possibilidades de adensamento de forma mais periférica, né? Esse plano era conhecido como plano de avenidas, porque projetava uma série de avenidas de caixas variando de 60 a 80 metros de largura, muito voltado ao tráfego, né, ao sistema de transporte individual, que à época era o que imperava, que estava ganhando força no país. Em 1965, através do Plano Preliminar de Urbanismo e depois com a implantação de um novo plano diretor, foi pensado a cidade ligando o seu desenvolvimento central às centralidades periféricas. Curitiba, originariamente, foi colonizada por imigrantes de diversas nacionalidades, e esses imigrantes eles ocupavam a periferia, né, da cidade com as suas colônias. Então, o plano preliminar, o plano de urbanismo, o plano diretor de 1965, ele buscava ligar o desenvolvimento da cidade a essas centralidades mais periféricas, levando transporte público, levando serviços e, consequentemente, despressurizando a região central, levando o desenvolvimento e adensamento muito voltado ao transporte público implantado nesses corredores de transporte, que nós chamamos de corredores de transporte no setor estrutural. Então, essa estrutura, hoje, ela é visível na cidade, né? Com o passar dos anos, o adensamento ele ficou diretamente atrelado ao transporte público, né, e o sistema viário. Com isso, a gente diz que Curitiba ela se desenvolveu no tripé fundamental, que é sistema viário, transporte público e uso do solo. Ou seja, as políticas de uso do solo são diretamente ligadas ao transporte público e ao sistema viário, devidamente classificado e qualificado, de forma que os deslocamentos sejam mais fáceis, né, que o adensamento busque facilidade de acesso aos corredores de transporte. Esses corredores de transporte são segregados, então os deslocamentos são muito mais facilitados de forma geral. Se afastando um pouco desses eixos estruturais, a legislação de uso do solo estabelece a diminuição do adensamento nessas áreas. Então, quanto mais próximo do eixo de transporte, maior a edificabilidade. Quanto mais você vai se afastando, a edificabilidade vai diminuindo, fazendo com que boa parte da população tenha fácil acesso ao sistema de transporte público e um sistema de transporte público com qualidade. Nesse mapa eu busquei mostrar para vocês os tempos médios de deslocamento, considerando o nosso sistema de transporte público.
Veja que Curitiba ela não é uma cidade territorialmente grande, né? Ela até, em termos de território, ela até possui uma situação assim fácil de administrar ou menos difícil de administrar, mas tendo em vista todas as facilidades e as legislações e as políticas públicas implantadas, boa parte dos deslocamentos com transporte público, você consegue atingir em 30 minutos uma boa parcela do território, e em 1 hora, quase praticamente todo o território onde há maior concentração populacional. Então, esses mapas refletem de forma fática o sucesso que que foi e está sendo este sistema, esse modelo, né, de estruturação da cidade. E com tudo isso, né, e outras coisas e outras ações tomadas pelos nossos gestores e toda a equipe da prefeitura, Curitiba recebeu, né, o prêmio de cidade mais inteligente do mundo, lá no Smart City Expo World em Barcelona. Posteriormente, em Seul, né, recebeu medalha de prata. E na comunidade o prêmio de comunidade mais inteligente do mundo, né, também no Fórum das Comunidades Inteligentes de Barcelona. Então, na gestão Rafael Greca, do nosso prefeito até o ano passado, nós recebemos esses 3 prêmios que consideram todas essas questões, até que o Atahualpa falou, com relação ao transporte público, as políticas públicas de saúde, de educação. Então, tudo isso dentro de um contexto fez com que Curitiba recebesse esses prêmios de cidade mais inteligente do mundo. Dentro dos financiamentos que eu mencionei, que hoje nós gerenciamos e executamos, nós temos 3 muito importantes. Desculpe, deixa eu voltar aqui. Nós temos um que é uma urbanização de uma área ocupada irregularmente no extremo sul da cidade, que contamos com o apoio e o financiamento da Agência Francesa de Desenvolvimento. E 2 diretamente relacionados à melhoria do transporte público, que um é financiado pelo Banco Interamericano, que é a melhoria da capacidade e velocidade operacional da linha Inter 2, e a implantação da linha direta na linha que nós chamamos de BRT leste-oeste, que liga o extremo leste ao extremo oeste da cidade, com a possibilidade de uma linha direta além da linha paradora que hoje existe nesse corredor. Esse corredor hoje ele só conta com a linha paradora, com estações aproximadamente de 500 em 500 metros. Com essas intervenções, nós pretendemos implantar faixas de ultrapassagens nesse corredor, de forma que esta linha direta só pare em terminais de integração e na região central. Eu não sei por que não está abrindo os vídeos aqui automaticamente. Será que... Tá. Ah, tá, ok. Então, dentro na execução desses 3 programas importantíssimos, que hoje, em termos de financiamento, giram em torno de 800 milhões de reais, e de investimento na cidade, nós estamos alcançando em torno de 2 bilhões de reais com esses 3 programas de execução de obras. Então, isso fez com que a necessidade de que nós nos reinventássemos de forma que a gente conseguisse implementar da melhor forma possível, dentro de prazos adequados, dentro de custos adequados, né, e trazer a satisfação que nós entendemos que o munícipe deve ter com a implementação dessas intervenções. Então, nós temos vários desafios, né? Complexidade das obras em meio urbano é bastante difícil de lidar, né?
porque uma obra nunca vai agradar. Se a obra da reforma do nosso banheiro já nos incomoda, né? Imagine a obra na frente da nossa casa, fazendo buraco, quebrando calçada, e mexendo em tudo, dificultando o acesso ao nosso imóvel e dificultando temporariamente a nossa vida. Então, isso é uma questão que, dentro da nossa gestão social lá na unidade, nós trabalhamos muito também para tentar minimizar. A busca incessante por qualidade, né? Esse é um conceito que nós buscamos, desde qualidade dos nossos processos, mas como principalmente a qualidade do produto final. Nós trabalhamos diariamente para buscar, dentro das restrições e dificuldades que nós temos, que o munícipe receba aquela intervenção com alegria, entendendo que foi um bom produto entregue. E para nos ajudar com tudo isso, nós temos utilizado soluções modernas, né, muito voltadas aí ao BIM, e que vem nos auxiliando em várias frentes. Então, inicialmente, como um primeiro passo, o Instituto de Planejamento, a que nós estamos ligados, ao IPUC, ele começou a desenvolver processos muito relacionados ao que já está previsto na Lei 14.133, que é a obrigatoriedade de contratação de projetos já pensando em modelagem 3D e BIM. Então, o IPUC desenvolveu, inclusive com o apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento, todo o procedimento de implantação do LABIM PMC, que não vai se restringir somente ao IPUC, mas dentro do âmbito da prefeitura inteira. Então, foi contratada uma consultoria específica para implementar esses conceitos dentro do IPUC, como também em outros órgãos ponta que executam projetos e obras também. E o IPUC ele é bastante conhecido e tem um setor que ainda é chamado de geoprocessamento, que trabalha já há muito tempo com conceitos inovadores de cidade e geoinformação, e que recentemente vem modernizando seus processos com o desenvolvimento de contratação, inclusive, né, de processos de execução de nuvens de pontos, de forma que a cidade fosse modelada. Inclusive, temos esse QR Code, quem tiver curiosidade, esse QR Code liga direto ao nosso site do GeoCuritiba, e que lá vocês terão a oportunidade de ver a cidade 3D, como também conhecer todos os serviços ali atrelados à geoinformação, ao georreferenciamento da cidade, né? É bastante interessante e é uma ferramenta super importante, principalmente para os técnicos, engenheiros, arquitetos locais, para trabalhar no desenvolvimento dos seus projetos e nos seus empreendimentos lá na cidade. E baseado nessa cidade modelada, nós, comunidade de gerenciamento executora de programas, começamos a pensar como que nós poderíamos dar publicidade das nossas intervenções, das nossas obras, dos nossos projetos de forma mais adequada, de forma que a população entendesse qual seria o futuro, o que aquela obra na frente da minha casa vai gerar, qual é o produto dessa intervenção, desse conjunto, dessa confusão na frente da minha casa, o que vai gerar de tudo isso, né? Então, a gente começou a desenvolver, fomos atrás de mão de obra qualificada, para que a gente conseguisse, baseado já e atrelado no modelo 3D da cidade, a gente desenvolvesse modelos baseados nos projetos executivos, que ainda não estavam modelados em 3D. Nós pegamos esses projetos executivos dessas obras, desses 3 programas que estamos desenvolvendo, e começamos a construir modelos de forma que a gente conseguisse dar publicidade adequada das nossas intervenções. Porque é
complexo para a população e para a população em geral, que é leiga em engenharia e arquitetura, você falar, teremos uma nova estação, Salgado Filho, na confluência das ruas tal e tal. Ele não consegue, de forma tranquila, visualizar uma nova estação. O que o dinheiro dos impostos deles vão gerar como um produto neste local? Então, a gente começou a trabalhar com este enfoque, porque uma das nossas ações dentro da unidade é a gestão social. E dentro da gestão social, nós promovemos várias reuniões públicas que é para dar publicidade para estas obras. Uma das funções dessas reuniões prévio ao início das obras, a gente dar publicidade e mostrar o que nós vamos executar. Como também, utilizando uma ferramenta da Autodesk para esta obra, a gente utilizou o Autodesk Viewer, que a gente disponibilizava um QR Code nas reuniões públicas e o munícipe, através de um smartphone qualquer ou computador, poderia acessar e conhecer, né, e navegar dentro da obra que, muitas vezes, ele é vizinho, né? Então, ele vê toda aquela confusão, aquele início de obra, alargamento de viaduto, vigas, bloqueios, a imprensa local botando fogo, botando gasolina. Então, isso aqui facilita muito, porque a insatisfação começa... Da insatisfação, você tende a gerar uma satisfação à população quando você mostra esse tipo de conteúdo. Essa é uma obra que já está em execução, que é financiada pelo BID, né, que é do novo Inter 2, que é numa avenida chamada Vitor Ferreira do Amaral, e que houve uma receptividade muito interessante da imprensa local com relação a este vídeo, né? Porque uma coisa é nós darmos publicidades que vamos construir um viaduto e 2 novas pontes na divisa com Pinhais, né? E as pessoas começarem a imaginar como aquilo seria possível. E, nesse caso, nós mostramos como esse viaduto foi projetado, as 2 pontes novas implantadas e como que a população dos 2 municípios vão se beneficiar dessa intervenção no futuro. E, com isso, até alguns canais de Instagram começaram a dar publicidade desta animação 3D, né, como um modelo virtuoso de compartilhamento das intervenções na cidade. Então, nós temos ali o plantão 190, depois a tribuna. E isso gerou uma mídia bastante positiva para o desenvolvimento desta obra. Agora, mais recentemente, estamos trabalhando numa intervenção, como eu mencionei, que é financiado pelo NDB do BRT Leste-Oeste. Desenvolvemos um pouco melhor a nossa modelagem dentro do InfraWorks. Então, o realismo assim, está bastante interessante. Ali a fundo nós temos a nossa rodoferroviária, então todo esse conjunto, a gente conseguiu dar mais realismo aos prédios públicos existentes, né? Não só como volumes, mas como realmente a arquitetura que hoje existe lá. Nesse caso, uma implantação, né, da ultrapassagem na canaleta exclusiva das linhas expressas, mais a implantação da multimodalidade, ciclovias, melhoria na arborização, iluminação, etc. Como também nesse caso, que é o mesmo corredor, nós conseguimos dar maior realismo ali a um prédio que faz parte de um shopping ali, lindeiro. E agora, começando em outubro, nós temos o novo terminal Capão da Embuia, que foi o primeiro projeto contratado pelo IPUC, 100% BIM, né? Com todas as informações, inclusive de cronograma atrelado ao modelo, né? Ali, do lado esquerdo, nós temos a imagem do modelo projeto, né? E um estudo de desenvolvimento de plano de ataque das obras do lado direito, considerando já o modelo fornecido pela empresa contratada.
Próximo passo é a gente trabalhar com a orçamentação dentro deste modelo. E organizando processos, eu estou com o meu tempo aqui no limite, mas eu tenho acho que mais uns 4, 5 slides. Daí, contando muito com a ajuda da Autodesk, nós começamos a trabalhar com um ambiente comum de dados, né, que é pegar essas informações dos projetos que nos chegam, né, e desenvolver um CDE, que é um ambiente comum de dados, de forma que a gente mude o paradigma de desenvolvimento e gestão das obras. Hoje os projetos, eles navegam por aí, por WhatsApp, por nuvens, por pendrives e CDs, e nós queremos e já estamos implantando o ambiente comum de dados de forma que toda a gestão da obra esteja em um único local, desenvolvidos e geridos em níveis de acesso. Então, no ambiente obras, nós temos a AUTAG, que vai fazer a gestão desse sistema, a Secretaria de Obras, que vai fazer a execução dessas obras, a supervisão de obras, que também vai atuar em cima desses arquivos, na questão das revisões, das verificações em geral, e a fiscalização dos projetos por parte do IPUC, que também vão participar de tudo isso. E diante desse cenário, nós padronizamos todo o processo com uma padronização de pastas, padronização de nomes de arquivo, e todos esses players aí envolvidos, eles conseguem acessar dentro dos seus níveis de acesso permitidos para que ele desenvolva seus trabalhos. E com isso, por fim, que é um dos nossos últimos trabalhos aqui junto e em parceria Autodesk também, que é a utilização dos modelos 3D para nos auxiliar no gerenciamento destas obras, de todas essas obras. Cabe ressaltar que a gente iniciou o processo de gestão de qualidade alguns anos atrás, baseado em planilhas Excel, né? Então, tem uma série de dificuldades, mas era a ferramenta que nós tínhamos. E no evento do BIM Forum, aqui há 2 anos atrás, se eu não me engano, eu comentei com a Fernanda que a gente estava trabalhando com essa gestão de qualidade desta forma, mas a gente queria evoluir, mas não sabia como. E assim a equipe da Autodesk nos apresentou o Autodesk Build, que nós conhecemos, fizemos um modelo e depois contratamos dentro do âmbito de Curitiba com uma licença de 3 anos, com uma licença ilimitada para o prazo de 3 anos. E assim a gente está implantando dentro do nosso processo de gerenciamento de obras Será que eu consigo mudar de slide? Não está passando. Qualquer coisa você passa para mim, não sei se acabou a pilha aqui. Agora foi. E aqueles formulários Excel, agora nós estamos em testes, mas já implantando dentro do Autodesk Build, que nos fornece uma série de vantajosidades muito interessantes em relação ao Excel, né? Não somente como formulários, mas como georreferenciamento no desenvolvimento desse formulário, uma série de informações importantes, né, que a gente pode, em campo, junto desta ferramenta, ou com um tablet ou com um celular, fazer esse preenchimento e não mais o preenchimento na planilha Excel. Tá, agora foi. Tem mais 2 slides. Como também a gestão de riscos, que estamos fazendo dentro, utilizando os projetos já sobre a base da cidade, a gente tem feito a gestão de risco, tendo em vista toda a população local envolvida, então a gente vê questões de acesso, questão de acessibilidade, etc., em decorrência da implantação desses projetos nessas vias. Então, por intermédio daqueles pins ali, nós identificamos riscos e distribuímos com as equipes as demandas e necessidades para que sejam verificadas dentro dessa gestão ali qualificada.
revisões de projeto, marcações de projeto. E o último, que é um comparativo, né, dessa gestão, né, seja a gestão de risco, seja a gestão de qualidade, como que nós tratamos o Excel versus o ambiente, o Autodesk Construction Cloud, que faz parte o Build, faz parte o Docs, o ambiente comum de dados. E ali a gente tem uma série de questões em que a gestão tecnológica, né, da forma como nós estamos implementando, traz muito mais vantagens que o modelo de gestão tradicional por intermédio de planilha Excel. Então, era isso, queria agradecer, desculpe ter ultrapassado um pouquinho o tempo. Eu acho que dessas experiências, assim, eu acho que vale a pena mostrar e na medida do possível, tentar incentivar, né, os gestores e técnicos que trabalham com obras públicas para a gente tentar melhorar e qualificar sempre os nossos produtos para que a gente consiga entregar para a população o melhor possível. Então, era isso. Muito obrigado. Ricardo Bianca. Qualquer coisa a gente passa por lá. Boa tarde, pessoal. Vamos lá. Vamos fazer. Eu acho que vai ser interessante, porque vai dar para fazer uma ponte entre as mensagens que foram entregues agora nessas primeiras apresentações. Porque eu vou começar exatamente por um ponto que o Atauapa comentou no começo da sua fala. Em 2050, nós seremos cerca de 10 bilhões de pessoas no planeta. O número exato, na realidade, da projeção é 9,8 bilhões. Esse é o número que nós devemos alcançar no planeta em 2050. 68% dessas pessoas estarão em cidades. E aqui nessa conferência tem se falado muito a respeito das cidades, a gente vai falar um pouquinho mais de cidades aqui. Mas a conclusão e o ponto de partida dessas nossas conversas aqui hoje é que, de fato, com esses desafios de demanda e de urbanização, nós precisamos de cidades mais inteligentes. Agora, um ponto importante. Cidades inteligentes baseiam-se em projetos inteligentes. E os projetos inteligentes são de responsabilidade de todos vocês que estão aqui. Então é sobre isso que eu quero falar aqui na sequência. Meu nome é Ricardo, eu sou membro do Conselho Administrativo do BIM Fórum Brasil, sou também gerente do time de especialistas técnicos da Autodesk do Brasil e tenho trabalhado aí com modelagem da informação da construção desde 2004. Então são um pouquinho mais de 21 anos trabalhando com BIM e trazendo um pouquinho, não só pela Autodesk, do ponto de vista de evangelização, mas na época que eu tinha escritório também desenvolvendo um pouco a modelagem da informação da construção. A minha mensagem hoje para vocês é uma mensagem de cidades inteligentes, sim, só que eu quero destacar o papel da modelagem da informação da construção neste conceito de cidades inteligentes, ou seja, de que maneira nós interagimos com as cidades inteligentes. Então, na nossa agenda, acho que o primeiro comentário aqui diz respeito às cidades inteligentes, o que efetivamente elas são. Eu quero falar de tecnologia, de dados, de qualidade de vida e finalizar com uma mensagem sobre a operação de ativos e deixar para vocês algumas referências, algumas fontes. Então, vou começar com o próprio conceito das cidades inteligentes, né? São muitas as maneiras de se falar de cidades inteligentes. Trazer esse conceito, expor esse conceito. Uma dessas maneiras de se falar de cidades inteligentes é essa aqui. São áreas urbanas que utilizam tecnologia e coleta de dados para melhorar a qualidade de vida, promover a sustentabilidade e aumentar a eficiência das operações da cidade. Essas cidades integram tecnologias de informação e comunicação, as TICs, e a internet das coisas, para otimizar serviços como transporte, energia e infraestrutura, como foi mostrado aqui para todos vocês nessas primeiras apresentações. Então, é exatamente disso que eu quero falar. São cidades que utilizam tecnologia, baseiam-se em dados, e a importância dos dados é cada vez maior e objetivam qualidade de vida. Vamos começar pela tecnologia. Porque eu acho que esse é um dado interessante quando falamos em cidades inteligentes, né? Eu acho que todos concordam aqui que as cidades inteligentes utilizam tecnologia. De alguma maneira, a questão tecnológica é uma questão definidora
para cidades inteligentes. Agora, por mais que tenhamos o entendimento clássico da cidade inteligente, como aquela cidade onde a tecnologia embarcada faz parte do funcionamento da cidade, essa inteligência surge de uma tecnologia embarcada que nos permite operar e viver melhor nas cidades, a tecnologia ela cumpre um outro papel para cidades inteligentes. Existe uma outra dimensão da tecnologia para cidades inteligentes que dialoga exatamente com isso que eu comentei para vocês. Cidades inteligentes nascem de projetos inteligentes. Então não é somente a tecnologia embarcada na operação das cidades, mas é também a tecnologia embarcada no projeto e na construção dessas cidades. Isso torna as cidades verdadeiramente inteligentes. Então, cidades inteligentes começam com projetos inteligentes. E estes projetos inteligentes utilizam, sim, tecnologia de ponta para registro de condições existentes, para concepção dos novos projetos urbanos, para simulação desses projetos e para, sim, claro, para execução e para operação dessas cidades. Eu quero trazer rapidamente alguns exemplos aqui, e já que eu já sabia que o Márcio estaria conosco aqui, eu fiz questão de não trazer nenhum da UTAG, porque eu sabia que ele ia falar muito melhor do que eu em relação a isso, mas observem nesses exemplos todo o trabalho que está sendo desenvolvido em Curitiba também, que é uma referência super importante para todos nós, como uma cidade exemplo da utilização de tecnologia para a construção de uma Curitiba mais inteligente. Nesse caso aqui, agora voltando, trazendo para outros exemplos, eu quero trazer, na realidade, esse é um trabalho, um acordo de cooperação técnica que a Autodesk do Brasil fez com a Prefeitura de Iconha, no Espírito Santo. Aqui vocês têm um artigo que foi escrito pela Fernanda, aliás, vocês devem ter estranhado, mas eu estou ocupando hoje a posição da Fernanda aqui, porque ela teve um pequeno problema de saúde e não pôde participar. Então, ela me deixou a missão de apresentar a mensagem aqui para vocês. Mas vou sempre lembrar aqui da Fernanda, porque muito desse conteúdo aqui foi desenvolvido por ela. E esse é um artigo que foi desenvolvido, entregue para o SBTIC de 2021, falando um pouquinho sobre a interface GIS e BIM na mitigação de riscos de enchentes em áreas urbanas. Ela e um outro colega nosso, o Pedro. O essencial desse caso aqui, sem entrar em grandes detalhes, é o como a tecnologia nos permite simular condições urbanas. E quando nós falamos em modelagem da informação da construção, eu acho que muitas vezes a primeira coisa que surge na cabeça de todo mundo é aquele modelo do edifício, né? Então, BIM é edifício, BIM é modelar tridimensionalmente edifício. E o que eu quero trazer para vocês aqui hoje são dois conceitos um pouquinho diferentes. Primeiro, que a modelagem da informação da construção não se restringe ao edifício. Existe sim, e existe um campo gigantesco da modelagem da informação da construção nas cidades. Então, sim, infraestrutura é fundamental e pode ser modelada também. Uma outra ideia é que nós não estamos falando apenas da tridimensionalidade ou da expressão, da comunicação, da clareza e da transparência desses projetos por meio dos modelos. Estamos falando também do modelo como um suporte à simulação e ao desenvolvimento inteligente de projetos. E base para tudo que a gente vai fazer depois de inteligência artificial no segmento de arquitetura, engenharia e construção. Então não dá para desvincular uma coisa da outra. Aqui nós temos um exemplo de BIM. Esse caso de Iconha ele é interessante porque é uma simulação rápida que foi feita, na realidade, de inundação. Vocês veem com diferentes chuvas aqui, diferentes tempos de retorno, mas as tecnologias nos permitem fazer esse tipo de simulação. E não somente esse tipo de simulação para entender exatamente o que acontece com as nossas cidades, mas sim projetar alternativas de mitigação de riscos e simular essas mesmas alternativas. E, com base nessas simulações, entender efetivamente se o caminho adotado para o projeto, se o nosso partido de projeto é o correto, é o melhor caminho, a melhor alternativa que nós temos. Esse estudo, para quem quiser aprofundar, o artigo que a Fernanda escreveu, ele mostra um pouquinho isso. Esse estudo, ele é exatamente isso. Foi uma prova de conceito para a Prefeitura de Iconha para mostrar, olha, vocês têm sofrido com problemas de enchentes. Como vocês podem minimizar esses riscos? Como vocês podem intervir na cidade para que isso não ocorra mais? E você pode simular isso muito rapidamente hoje em dia, com alguns dados, é claro. E, claro, mais para frente, vamos levar essa informação, vamos projetar especificamente cada uma dessas intervenções. Aí sim, a modelagem da informação da construção cumpre um papel adicional aqui também. Então, nesse caso, vocês têm uma pequena modelagem sendo desenvolvida, colocada em contexto
com uma captura de realidade. Hoje, a captura de realidade, as nuvens de pontos, são bastante utilizadas para que a gente possa entender realmente a realidade desses conjuntos, principalmente de alta complexidade, como vocês veem aqui. Tem um segundo caso, que também é bastante interessante, já de alguns anos. Isso é uma antiga prova de conceito que nós fizemos junto ao Corpo Técnico da Prefeitura de Santo André, em São Paulo. E essa prova de conceito foi super interessante, porque o que acontece, né? Eles tinham... Falávamos de BIM para eles naquela época, eles estavam querendo entender, afinal de contas, como é que esse BIM pode ajudar no projeto de cidades, né? E como é que ele pode trazer benefício para a prefeitura também. E a prefeitura tem o seu corpo, já desenvolvendo projetos há muito tempo, e eles tinham um estudo dessa alça de acesso. Tá? E esse estudo era bastante interessante. Aí falou, vamos fazer o seguinte, passem o estudo para a gente vai dar uma modelada nisso daqui, para entender efetivamente qual é a resposta da cidade em condições de simulação de tráfego, afinal de contas, o que vai acontecer. E aí nós trouxemos isso, à época, para dentro do Autodesk, fizemos essa modelagem aqui, e chegamos a um resultado bastante interessante. Se vocês forem ver o modelo um pouquinho mais para frente, acho que ele vai puxar o mouse aqui nesse momento, vocês vão perceber que na microsimulação de tráfego, nós temos um pequeno problema que começa a se formar no entroncamento mais adiante. Está logo aqui à esquerda de vocês. Com o tempo, e na medida que o vídeo for passando, vocês vão observar isso, esse congestionamento que vocês estão vendo aqui, ele impacta a alça inteira, o acesso inteiro da cidade. Tá? Isso pode ser simulado e pode ser visto antes de qualquer desenvolvimento de projeto executivo. Isso pode apontar para o corpo técnico da prefeitura que esse projeto tinha problemas e que ele precisava ser corrigido. Então aqui nós temos uma mitigação de riscos gigantescos. O risco para a população, que não ia ter os seus problemas resolvidos de fato, o risco para o corpo técnico, por entregar um projeto que não ia atender às necessidades da população, e o risco político, acima de tudo. Porque imagine o dia da inauguração disso daqui, isso aqui acontecendo. A gente tem até um outro caso da Prefeitura de São Paulo, se tiver tempo, talvez no debate eu comento para vocês sobre essa questão do risco político. Mas o risco político também é bastante significativo e é uma variável crítica na gestão das cidades. A gente precisa considerar isso também. Tudo isso tem um impacto significativo. E conversando com o Márcio também, ele sempre comenta isso, né? O quanto a própria modelagem, o quanto o trabalho, ele pode antecipar essas questões e pode nos ajudar a resolver e endereçar essas questões também. Bem, tudo isso daqui só é possível com dados. Modelagem da informação da construção não se faz às cegas. Nós precisamos de informação. Informação geográfica, informação construtiva, informação econômica, tudo isso está por detrás dos modelos. Mais uma vez, o que eu quero é descolar aqui a imagem da modelagem da informação da construção da imagem do modelo tridimensional, simplesmente. É claro que é uma ferramenta poderosa para a comunicação, mas por detrás de tudo isso, vocês têm informação e muita informação. Vou falar, então, rapidamente sobre dados. É claro que eu não vou esgotar esse assunto aqui na sequência, mas eu quero trazer um outro exemplo para vocês. Infelizmente, eu não consegui trazer o artigo, porque isso é do SBTIC desse ano, e os anais do SBTIC desse ano foram publicados hoje de manhã. Então, se a palestra fosse amanhã, eu já teria trazido para vocês. Mas esse é um outro artigo interessante, também escrito pela Fernanda. Eu fiz questão de trazer algum material que ela desenvolveu, porque ela se dedica muito ao impacto das tecnologias nas cidades, tá? E é uma maneira de trazer a Fê aqui com a gente, apesar dela não ter podido aparecer. Mitigação de risco para a Prefeitura de Recife. Esse é um trabalho que foi desenvolvido pela Prefeitura de Recife, pelo corpo técnico lá de Recife, também utilizando os dados capturados, tem algumas imagens depois na sequência para vocês, mas para trabalhar fundamentalmente com projetos, diferentes contratos aqui, diferentes empresas, mas soluções de intervenção para trechos críticos, principalmente estabilidade e contenção. Então, sim, modelos de informação podem nos ajudar a desenvolver melhores modelos de estabilidade, contenção para cidades. E o caso de Recife é um caso super interessante, com resultado significativo. Uma redução de 40% no tempo de análise e aprovação de projetos. Tá? Esse é um tipo das métricas que a modelagem da informação da construção pode nos trazer também. Então, claro, tudo começa com dados. Dados da captura da realidade, isso aqui é um exemplo.
Então, hoje nós temos tecnologia de sistemas para isso, esses dados vêm de bases existentes, dados geográficos, dados geológicos, tudo isso é fundamental para que a gente possa desenvolver esse tipo de simulação. Sem essas informações nós não conseguimos. Então, veja a importância dos dados cada vez maior para a construção de melhores cidades. Aqui também parte desse projeto, tá? Mas mostrando um pouquinho análises de declividade, um pouquinho dessas análises, não só declividade, geológicas, o como tudo isso vai sendo considerado para que a gente possa entregar os melhores resultados, o melhor projeto de forma antecipada. Tá? Não esperar a obra, ou não esperar depois para fazer, para verificar em condições reais o que efetivamente aconteceu com o nosso projeto. Então, não há inteligência sem dados. Esse é o segundo ponto que eu queria passar para vocês. Tá? Falamos um pouquinho de tecnologia, falamos um pouquinho da importância dos dados, lembramos que os dados são indispensáveis para construirmos melhores cidades, e melhores cidades objetivam qualidade de vida. Isso tudo que foi comentado aqui anteriormente também. E quando nós falamos em qualidade de vida, aqui eu trago um outro trecho, né, um outro conceito ligado às cidades, da Carta Brasileira de Cidades Inteligentes, que acho que é interessante compartilhar com vocês. Cidades inteligentes são cidades comprometidas com o desenvolvimento urbano e a transformação digital sustentáveis. Então, acho interessante como esse conceito destaca acima de tudo isso, antes mesmo de falar muito de tecnologia. Em seus aspectos econômico, ambiental e sociocultural, que atuam de forma planejada, inovadora, inclusiva e em rede. Promovem o letramento digital, a governança e a gestão colaborativas e utilizam tecnologias para solucionar problemas concretos, criar oportunidades, oferecer serviços com eficiência, reduzir desigualdades, aumentar a resiliência e melhorar a qualidade de vida de todas as pessoas, garantindo o uso seguro e responsável de dados e das tecnologias da informação e comunicação. Cidades inteligentes são cidades mais sustentáveis. De fato, nós temos mecanismos para alcançar essa sustentabilidade. A modelagem da informação da construção nos permite simular o desempenho de edificações, em todos os seus aspectos. Então, falamos de cidades, simulação de cidades, mas simulação de edificações também. Simulação ambiental, simulação aqui, ventilação, insolação, carga térmica, tudo isso pode ser simulado por meio da modelagem da informação da construção. E a modelagem da informação da construção também nos permite melhor operar esses ativos. Porque esse ativo digital que foi desenvolvido desde a etapa de projeto, avançou para a obra, como o Márcio mostrou aqui para a gente também, avançou para a obra, ao longo do processo de comissionamento ele vai sendo enriquecido. E na sua entrega, no handover desse conjunto de ativos digitais, ele serve de base para um outro conceito fundamental, que é do gêmeo digital. E o gêmeo digital pode, sim, ser utilizado depois para uma gestão inteligente. Então, tudo isso que a Atahualpa comentou no começo, qual é a base dessas informações? Como é que eu consigo olhar para essas cidades de forma inteligente? Como é que eu conecto esses dados? Como é que eu trago esses sistemas para as cidades? Como é que eu sensoreio essas cidades? Se eu não tiver o ativo digital, é muito difícil fazer isso. Então, a modelagem da informação da construção, e esse é um exemplo do projeto de Madrid Nuevo Norte, ele é um projeto significativo, urbano, em Madrid. Tem uma série de intervenções, nesse caso aqui vocês têm essa estação aqui também toda modelada, mais uma vez, e modelada na sua dinâmica, nos seus fluxos, fundamental para entendermos desenvolvimento do projeto, obra, orçamentação, tudo isso é super importante. Mas tudo isso é o ponto de partida para o passo seguinte. O passo seguinte é o gêmeo digital. Então aqui existe uma estratégia de fluxo de gêmeos digitais produzida para essa intervenção em Madrid, onde partimos do modelo de informação com todos os seus dados de edificações, dados geográficos, os modelos da cidade, né, também, e chegamos no gêmeo digital. Tudo isso integra um monte de tecnologia. Tá? Essa tecnologia está presente para conectar todos esses pontos, para que a gente possa entender melhor de que maneira esses ativos funcionam. Então, quando vocês chegam aqui, esse é um caso interessante dessa PowerBIM, que é uma integradora de sistemas. Ela fez um trabalho interessante aqui com o pessoal em Madrid, e partindo dos modelos, então aqui o que a gente tem? A gente tem um gêmeo digital, efetivamente. Esse gêmeo possui informação,
E ele é um gêmeo sensoriado também. Então, desde o início do projeto, vocês têm dados para a gestão de projetos, todos eles integrados. Isso torna o projeto mais inteligente. Isso permite isso que o TAG está fazendo, tá? Que o Márcio mostrou aqui para vocês conseguem desenvolver, esse é um outro exemplo de aplicação, e depois esse modelo sensoriado me permite melhor operar a edificação. Aí existe toda uma teoria dos gêmeos digitais, né, partindo desde aqueles gêmeos digitais fundamentais até aqueles que são praticamente autônomos, onde os dados que são coletados, analisados por meio de algoritmos e trabalhados, retornam à edificação e permitem uma gestão praticamente automática da edificação. Então, isso nós já temos acontecendo em vários lugares. Mas a base, mais uma vez, é a modelagem da informação da construção. Esses são alguns exemplos que eu queria trazer aqui para vocês. Para quem tiver interesse em avançar, nós temos detalhados alguns desses exemplos nesta página aqui, especialmente alguns webinars. Então, foram eventos que foram feitos. Cadê o TAG aqui? O TAG está no D, ó, tá lá na ponta. Esse vídeo está até desatualizado, já tem mais uns 4 ou 5 aqui na sequência. Mas se vocês quiserem conhecer um pouquinho melhor cada um desses projetos e outros projetos, por exemplo, o plano de drenagem de Lisboa, como ele utilizou tecnologia para entregar uma Lisboa melhor para todos. Esses são alguns dos projetos que estão disponíveis. Aqui a gente tem alguns também de patrimônio. O caso do Museu do Ipiranga foi um acordo de cooperação técnico interessante também. O patrimônio faz parte da gestão das cidades, a cultura faz parte da cidade inteligente. Então isso aqui tudo está disponível para quem quiser dar uma olhada nessa página, ela traz os dados interessantes. Uma outra referência que eu quero deixar para vocês é a pesquisa BIM Cidades Inteligentes, desenvolvida pelo BIM Fórum Brasil e pela Câmara Brasileira da Modelagem de Informação da Construção. Também foi um trabalho conjunto aqui dessas associações, mostrando um pouquinho sobre o resultado, como estamos no nível aqui de transformação digital nos diferentes municípios do Brasil. A conclusão eu já adianto para vocês, tem muita coisa para ser feita ainda. Nós temos grandes oportunidades de transformação digital. E essas oportunidades estão só agarradas aqui por todos nós. Tá? Eu quero finalizar reforçando essa mensagem. Nós teremos quase 10 bilhões de pessoas no planeta em 2050. A construção civil tem um impacto gigantesco. Nós somos responsáveis, aqui, nesta sala, nós somos responsáveis por um impacto gigantesco nesse planeta. Então, nós precisamos atuar de maneira cada vez mais responsável. A tecnologia nos permite fazer isso. As cidades oferecem um desafio gigantesco para todos nós, mas elas também fazem parte da resposta, como foi dito algumas vezes nessa conferência, em outras apresentações, como vocês viram a Sara no palco principal comentar também ontem. Nós precisamos de cidades mais inteligentes. E a tecnologia, a modelagem da informação da construção, é uma peça-chave para a construção dessas cidades inteligentes. Era essa a mensagem que eu queria trazer para vocês. Pelo BIM Fórum Brasil, conheçam um pouco o trabalho do BIM Fórum Brasil, uma associação jovem de 5 anos, mas já com 130 associados, pessoas jurídicas, e mais de 200 associados, pessoa física, por meio do capítulo da Building Smart, mas é uma associação que vem trabalhando pela disseminação da modelagem da informação da construção, pela disseminação dessas tecnologias, desses processos, e que entrega tudo que é desenvolvido internamente gratuitamente para toda a sociedade. Então, vocês encontrarão guias, encontrarão os vídeos do BIM Fórum Explica, tudo está disponível gratuitamente para que vocês possam, então, entender um pouquinho mais da modelagem da informação da construção e fazer parte desse processo de transformação digital, cujo objetivo é exatamente esse, construir melhores e mais inteligentes cidades para todos. Então, é isso que eu queria comentar com vocês. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, Atauapa, Márcio, Ricardo. É interessante, né? Porque o que a gente imagina de uma cidade inteligente é uma cidade futurista, mas não necessariamente é isso, né? Os dados, a inteligência da cidade, ela não é percebida vendo a tecnologia, é como a tecnologia é usada para deixar ela inteligente, né? E muitas vezes a gente não percebe que a inteligência também está em pequenas coisas. Quando você agenda uma consulta no médico, no sistema de saúde por um aplicativo, quando você sabe que horas que o ônibus vai passar, porque o aplicativo já te diz o horário que o ônibus vai passar.
Então, isso tudo é quase que imperceptível, né? A gente não percebe isso como uma cidade inteligente, são essas sutilezas. E eu percebo que os arquitetos estão pouco envolvidos com esse tema de cidades inteligentes, né? É importante que, da mesma forma que os arquitetos ainda não estão tão envolvidos com as metodologias BIM, não estão tão envolvidos com as cidades inteligentes, com esse tema. É difícil você ver a discussão da cidade inteligente feita por arquitetos. Hoje nós temos aqui um arquiteto, um advogado e um engenheiro, né? E é legal ver as visões de todos vocês.